Olá amigos, sou Manuel Carlos do programa Tiro Certo, o programa que vem trazendo informações e esclarecimentos sobre política. Em alguns casos, vamos aqui denunciar e desesquerdizar manchetes e matérias da grande mídia. Hoje eu estou em Cuiabá, Atos Junqueira está em Ribeirão Preto. Atos, é com você, meu irmão. Olá amigos, sou Atos Junqueira, direto de Ribeirão Preto, São Paulo. É com você, Manuel. Hoje o tema é posse do presidente Jair Bolsonaro e alguns fatos que foram desconsiderados pela grande mídia. Hoje nós contamos também com a presença do nosso irmão, do nosso amigo, o jornalista Jarbas Aragão. Olá amigos do programa Tiro Certo, aqui é Jarbas Aragão. Um abraço ao Manuel que está aí em Cuiabá, nosso companheiro Atos Junqueira que está em Ribeirão. Vou falar rapidamente sobre a posse do Bolsonaro, né? O que significa algumas coisas que ele fez e falou. Quando a gente via ele na campanha lá, escrevendo na mão Deus, Pátria e Família, muita gente se horrorizou, dizendo que o Estado era laico, que ele era um fundamentalista, e toda essa tentativa de atribuir esse discurso de que estava rompendo com a laicidade do Estado. De repente ele toma posse, e se a gente analisar ali com calma os dois discursos dele, vai ver que a palavra que ele mais usou, mais repetiu foi Deus. Ele falou Deus 12 vezes. A segunda foi ideologia, que ele falou no sentido negativo 9 vezes. E a terceira foi família, que foram 7 vezes. Então o que isso mostra pra gente? Que o Bolsonaro é um cristão, e ele não tem vergonha de ser cristão. E disse que como presidente vai preservar a tradição judaico-cristã, sem desrespeitar as outras religiões. Não tem nada a ver com mexer no Estado laico, porque o que é o Estado laico? É o princípio de que o governo não pode mexer, se intrometer, vamos dizer assim, na igreja e vice-versa. Ele não está se intrometendo na igreja, a igreja não está se intrometendo, ele está trazendo consigo valores que os outros presidentes também trouxeram, cada um os seus, né? Alguns lá prestavam homenagem para Che Guevara e hoje o Bolsonaro está falando aí da fé dele em Deus. Então, muitas vezes o que acontece é isso, a mídia tenta achar um motivo para tudo para reclamar. Eu acredito que é importante que um presidente esteja atento à percepção do seu povo. Nós somos um país de maioria cristã, mais de 64% da população é católica e aproximadamente 25% já de evangélicos. Então ele está falando para a maioria da população. E o Bolsonaro veio com esse discurso forte contra o socialismo, contra a ideologia comunista socialista e toda essa ideologia progressista. A população em peso brasileira é conservadora, isso as pesquisas demonstram, e a grande mídia, ao que tudo indica, e está ficando cada vez mais latente e visível para nós, é que a mídia é progressista. Portanto, a mídia é contra pessoas como o Bolsonaro. Após a eleição, o que foi acordado entre o povo brasileiro e Bolsonaro foi que toda a proposta dele de campanha foi aceita por maioria. A mídia, num tom histérico, não concorda com isso até hoje, parece que a campanha presidencial não acabou e ficam procurando pelo em ovo em tudo que se diz, no jeito de andar, no jeito de se vestir, e a perseguição está ficando cada vez mais infantil até, porque a histeria, como ela é descolada da realidade, o povo não tem por que acreditar mais na mídia. Eu estive na posse, no meio do povo, e quando passava a Globo, o povo em massa protestava, vaiava. E Atos, agora nós precisamos fazer uma análise sobre o aspecto político dos discursos proferidos por Bolsonaro. Um na Câmara Federal e o outro no parlatório. O da Câmara Federal foi claramente direcionado aos senadores e deputados. Inclusive ele chega a fazer uma brincadeira, né? Ele chega a dizer que estaria casando com o parlamento, com os parlamentares. E no parlatório, já com a faixa no peito, ele aponta para a faixa e aponta para a população, para aquelas pessoas que estariam representando os brasileiros, que estavam presentes na posse. Esse gesto ele tem várias interpretações, né? Vocês são os responsáveis por eu estar aqui, vocês governarão junto comigo, né? Vocês estão junto comigo, ou isso é por vocês, a minha atuação será por vocês e para vocês. Então tem várias interpretações, porém a gente não deixa de mencionar que o ponto crucial
desses discursos foi sempre em tom conciliador, né? O Bolsonaro deixa claro que ele vai governar para todos, né? Para os brasileiros, seja aqueles que estavam com ele na campanha ou não. O Bolsonaro, nos seus dois discursos, sinalizou de forma muito clara, e ele sempre se posiciona de uma forma muito humilde também, que ele será o representante do povo. O povo é que ditará como o Bolsonaro irá agir. Ele fez isso durante toda a campanha, durante toda a sua história política, e agora não será diferente. Ele está procurando um resgate da vida política. E o Bolsonaro tem sinalizado governar pelo exemplo. E o exemplo que ele tem dado é de simplicidade e humildade para agir em toda a sua gestão, inclusive no trato com os ministros. Tem cobrado muitas metas a serem cumpridas, mas de forma sempre muito franca, direta e simples. O discurso do Bolsonaro foi muito coerente com tudo que ele pregou na campanha, tudo que ele representa e tudo que durante sua vida parlamentar, algumas coisas ele foi realmente mudando, mas outras o ponto central da postura parlamentar dele ele manteve, que é um forte combate à corrupção e fora do politicamente correto. Ninguém pode falar que ele alguma vez foi politicamente correto. Ele fala a verdade nua e crua, agora com um discurso mais ameno. Ele é agora presidente da República, não fala só por si e para um grupo pequeno, ele fala para a nação inteira, mas ele enfatizou dentro desse discurso alguns pontos centrais do que ele prometeu em campanha e de tudo que tudo que foi construído durante essa campanha. É um forte combate à corrupção, um endurecimento grande no combate à criminalidade violenta, na verdade, diminuição do Estado, liberalismo econômico, retirar realmente o Estado da frente de quem queira investir, queira empreender, uma mudança significativa na orientação sobre os direitos humanos, para que tire o viés ideológico de vitimização da criminalidade, do bandido, como se fosse uma vítima da sociedade, e passe esse bandido a ser realmente responsável pelas suas escolhas. Então isso tudo teve dentro do discurso do Bolsonaro, nada assim do que ele nunca tenha falado, ao não ser essa parte mais reconciliadora, essa parte agora de falar para todos e sem grupos, né? Sem esses grupelhos ideológicos ou divisões da sociedade. Trata a sociedade, tanto no discurso dele como no da Michelle, trata a sociedade brasileira como um todo, sem separações ou sem classes, assim. Isso é importante e isso realmente é uma novidade no cenário brasileiro, tendo em vista tantos presidentes de orientação marxista que nós tivemos. Um realinhamento do Brasil para a preservação dos valores judaico-cristãos. Inclusive essa parte foi também objeto do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Também gostaria que você fizesse uma análise sobre o belo discurso, inclusive até emocionante, da primeira-dama. Não só quebrando um protocolo, mas também na forma que ela se dirigiu aos brasileiros, né? O discurso da Michelle Bolsonaro foi muito emocionante. Mas não importa o que a Michelle Bolsonaro venha a falar. Essa patrulha do politicamente correto, das feministas, feminazes, todo esse entulho ideológico, não se importa com o que se diz, importa com quem diz. E não aceitam pessoas como a Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro coloca em xeque todo esse movimento feminista, porque ela não precisa nem falar nada, basta ela existir enquanto mulher do Bolsonaro, basta ele colocar ela nessa figura proeminente de uma esposa amada, uma esposa que está ali na frente, que está junto com ele, e a elegância dela acaba com qualquer feminista, quando a visão da realidade se impõe a elas, né? Então isso provoca muita gente, inclusive da mídia. Outra crítica que eu vejo recorrente no meio jornalístico é dizer que, por exemplo, o Itamaraty hoje, com o Bolsonaro, somente trocou de ideologia. Como se o Bolsonaro, enquanto conservador, o conservadorismo fosse uma ideologia. Isso é um engodo. O conservadorismo não é uma ideologia, é uma filosofia política que é contra ideologias.
defendemos valores, defende-se a sociedade enquanto histórica, se observa muito, aprende-se muito com os mortos para não praticar erros futuros, e nunca se desenha uma sociedade futura perfeita. Esse negócio que parece que foi projetado num computador, então isso incomoda muito a grande mídia, porque ela tende a ser pautada e pautar a sociedade. Ela tenta passar tudo da sociedade pelo jugo do que os jornalistas e os diretores pensam. Então, como a gente percebe que a maioria desses veículos de comunicação é tomado ou por comunistas ou por progressistas, eles tentam passar essa impressão de que a sociedade inteira pensa da forma como eles pensam. Que todo progressista tem, toda pessoa que é ligada a ideologias tem, que é criar um mundo. E esse mundo que eles criaram acabou que era uma promessa de futuro que se tornou presente, e estão sendo julgados por esse presente, esse fracasso presente. E Bolsonaro é o fruto desse fracasso, desse mundo perfeito que tentaram desenhar para a sociedade brasileira. Agora é um novo contorno, um contorno conservador, pautado na verdade e na realidade dos fatos. Simples assim. Então, amigos, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes de finalizar, eu gostaria de lembrar uma postagem que eu fiz no Facebook no dia da posse, quando eu expus uma experiência que eu tive no Google. Eu fui buscar sobre a posse, sobre as notícias, as manchetes, tudo que havia sido veiculado pela grande mídia. E eu me deparei com uma enxurrada de distorções. Inclusive, até o Washington Post, um jornal americano, chegou a mencionar, dizendo que a Michelle, a primeira-dama, estaria batendo continência para os militares. Mesmo que estivesse, mas o fato não é verdadeiro. Ela estava fazendo os sinais de Libras. Então, numa das posições, eles pegaram a posição que ela estava assim. Utilizaram essa imagem para produzir mais uma fake news. É importante lembrar que há uma razão e há uma causa que justificam essa atitude da imprensa contra o governo Bolsonaro. Tá? Primeiro ponto, a razão. Guerra de narrativas. Futuro, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Quando alguém entrar no Google, digitar lá Bolsonaro, posse, você só vai encontrar matéria negativa. Então a esquerda precisa disso para que ela sobreviva, para que ela retorne ao poder. E para ocorrer essa desconexão da realidade, a estratégia é falsificar a história, falsificar os registros. Esse é o grande objetivo. E para colocar essa estratégia em prática, nada melhor do que ter nas mãos, ter o comando dos principais veículos de comunicação do país. E qual é a causa? Como chegamos até aqui com esse problema gigantesco? Está lá na formação desses profissionais. Desde os anos 60, o Brasil tem formado militantes. Logicamente que esse processo ele vai se intensificando ao longo das décadas. Ele não acontece da noite para o dia. Então, ocorre que grande parte desses profissionais estão sendo formados para militar. O compromisso não é com a verdade ou com a conexão com a realidade, mas sim com a manutenção dos projetos de poder da esquerda. E estamos chegando ao final de mais um programa Tiro Certo. Meu muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque seus amigos, nos ajude. Gostaria também de agradecer a participação do Jarbas Aragão, um dos maiores jornalistas do Brasil. Jarbas, meu muito obrigado. Então, amigos, eu fico feliz com a oportunidade de estar colaborando com o Tiro Certo. No futuro a gente pode fazer aí outros vídeos. Abraço a galera que está nos assistindo, deixe seu comentário aí. E se você pensa como eu, que não tem nada errado em a gente defender, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tamo junto nessa aí. Um abraço. E Jarbas, gostaria de poder contar com sua participação em outros vídeos. E já fica o registro que no próximo vídeo nós teremos a participação do conservador Felipe Maricato, direto de Porto Alegre. E o Atos, que deu uma pausa em suas férias, é com você, meu irmão. Um abraço, fique com Deus. Obrigado, Manuel. Obrigado, Jarbas Aragão. Será uma honra tê-lo aqui conosco no programa Tiro Certo. E agradecemos você também que assistiu o vídeo até aqui. Pedimos para que nos ajude compartilhando, curtindo, convidando seus amigos para seguir-nos no Facebook, no YouTube. E um grande abraço a todos e até o próximo programa. Agradecer também especialmente o Felipe Maricato, que estará no próximo programa Tiro Certo.
Um grande abraço a todos aí.